Pode falar. Jaime Thiago da Silva, trabalho há 41 anos, comecei em 74 e tenho 59 anos. Seu Jaime, como é que foi o primeiro dia de trabalho do senhor aqui? Quem contratou o senhor? Como é que foi a história? Na oportunidade eu fui contratado pelo senhor Itamar, era o gerente da fábrica. Na oportunidade ele me contratou para trabalhar na recepção de leite. Para lá eu fui e desenvolvi um trabalho lá no nível de 6 para 8 meses. De lá eu fui transferido para outro setor dentro da empresa. E como é que era o trabalho do senhor? No início, né, era a recepção de leite, os caminhões chegavam e a gente recolhia o leite para o estocador. Tinha aquele trabalho de lavagem, latões para voltar para os caminhões. E durante o dia, praticamente chegava o dia todo. E à tarde, era aquela famosa limpeza da recepção do leite, preparando para o dia seguinte. O número do senhor foi o senhor Itamar, né? Itamar. Mas ele quase mandou o senhor embora também, não foi não? Na oportunidade, houve um caso parecido com isso. Eu tinha para sair da empresa, quando eu estava com 8 meses de empresa, de serviço, porque o encarregado na oportunidade, talvez não gostando da vida de você, tentou que eu deixasse a empresa. Para isso, tinha que levar o assunto para o gerente, que era o senhor Itamar. Naquela oportunidade, ele resolveu conversar comigo e descobriu que não era a hora de eu sair, que eu era um funcionário importante para a empresa. E é onde me transferiu de setor, me mandando para o almoxarifado, onde eu desenvolvi um bom trabalho e, dentro da empresa mesmo, consegui algumas mudanças de setor, chegando até o escritório na área financeira. O senhor está até hoje? Até hoje, na área financeira. Qual que é o trabalho do senhor nessa área financeira? O que o senhor faz? No início, meu trabalho sempre foi externo. Interno e externo, claro. Mas mais externo, quando os bancos de Valadares, naquela oportunidade que eu cheguei, a Bravos Marques tinha conta em 18 bancos. Por quê? Era Valadares e regiões. E o gerente financeiro, na oportunidade, era o Sebastião Fontes. E onde a gente teria que fazer uma manobra de trabalho, transferência de dinheiro, pagamento de produtor por regiões. E foi um pouco corrido, mas no início foi assim. Com a evolução das coisas foram mudando. Hoje está centralizado em Governador Valadares. O senhor tem alguma história, quando o senhor entrou, uma história interessante para contar para a gente? Uma, por exemplo, que me fez lembrar agora os 100 anos, foi quando eu cheguei, se falava nos 60 anos de Barbosa Marques. Era uma conversa que se falava muito, que a empresa fazia 60 anos, era isso, aquilo outro. E nos horários de almoço, no refeitório, só se falava nesses 60 anos. E chegou os 60 anos, que foi pouco depois que eu cheguei. Eu cheguei em 74 e foi em 75. Quando passou os 60 anos e a gente entrou, agora então, já estão comemorando os 100 anos. Essa é uma das histórias que passou. E entre outras, houve casos e casos, assim que não teve grande destaque, mas, por exemplo, eu conto de um caso que um colega meu, Pedro Alcântara, ainda está em atividade aqui na cidade, ele me convidou, eu ainda jovem, ele também, para que nós aprendêssemos a dirigir dentro da empresa. Ele ia me ensinar. O que aconteceu? Vamos aí. Ainda 20 anos. Aconteceu que nós, um certo dia, batemos do caminhão
num tanque ali, e foi aquele desespero. Mas que naquela época, a empresa apurou e resolveu dar um balão de 5 dias para cada funcionário. Não era só eu, Pedro, tinha outros. E quando chegou na hora da presença do balão, todo mundo assinou o balão. Eu resolvi fazer um comentário. Falei com o chefe de decisão pessoal. Todos nós temos direito de errar? Ele disse, tem. Eu errei quantas vezes? A primeira. Uai, o que fiz? Então eu não tenho direito de errar, ué. Eu não vou assinar o balão, não, porque eu entendo que eu errei pela primeira vez. Agora, no dia que eu errar a segunda vez, eu vou pedir para ir embora. Ele falou assim, tudo bem, mas a hora do balão, você está de balão. Tá bom. Levantei e também fui embora. Mas o que é que eu fiz? Todo mundo ficou em casa, tá de balão, eu não. Eu vim, bati meu cartão, trabalhei normal, tal. Final do mês. Meu envelope veio cheio normalmente. O deles veio passando os dias que eu ficava de balão. Essa daí eu ganhei ela. Tá batendo muito o relógio? O Jaime, tira o relógio. Como é que o senhor bate o braço, aí dá um barulhão. Ótimo. Mas o senhor deve ter mais histórias. Com o diretor, você lembra alguma história com algum diretor, com algum gerente, com algum supervisor? Não deve lembrar muitas, não vai nessa lembra muito, por exemplo, o Sr. Walter Gomes, pessoa que eu gosto muito, né? Ele, quando eu subi para o escritório, ele descobriu que eu era cruzeirense e que eu pegava o jornal para ele. E quando eu chegava com o jornal para ele, o que acontecia? Eu já tinha lido o jornal, sabe? Primeiro que ele. Aí é o estado de Minas. Ele pegou, me chamou na sala e falou, a partir de hoje, você só vai ler o jornal depois que eu ler. Você não vai ler. Pega o jornal, traz para mim, eu leio o jornal e até te chamo para ler, mas você vai ler primeiro. Tá bom, seu Walter. Aí eu chegava na banca, pegava o jornal para ele, eu sentava lá, lia o jornal lá, pegava um novinho lá, trazia para ele. Depois ele me chamava para ler o jornal. Não, eu não quero ler o jornal, seu Walter. Por quê? Ué, o senhor não quis ler o jornal depois que eu li, agora eu não quero ler depois que o senhor leu. Pronto, aí o que aconteceu? Ele achou que foi graça, porque aí que a ficha dele caiu, porque pensou, esse cara deve ter lido lá, no jornal lá. E esse foi um outro Sr. Walter Gomes, né? Por sinal, ele, na época, ele era o gerente financeiro, ele era o gerente da administração. Ele foi muito bom para mim. Sr. Humberto Rafael, que era meu chefe direto, contei para ele, ele riu muito. Você e o Walter são dois artistas. Mais uma história? Vamos lembrar demais, né? Tem sim outras histórias. Teve uma que... Essa foi boa demais. Eu estava chegando no xarifado, jovem, vontade de atender muito bem. O chefe do xarifado disse, Jaime, vai jogar esse lixo fora lá embaixo, rapidão. Correndo, nós temos que carregar esse caminhão. Peguei aquele pedaço e saí da correria. Tempo que eu escutei aquela buzina atrás de mim, assustei aí para trás. Só Luiz Esteves. Parei, chegou perto de mim. O que é que acontece? Por que essa correria? Esse tanto de lixo? Ô, São Luiz, eu estou atendendo um Afonso, você pediu que eu fosse correndo, porque ele está precisando do meu trabalho lá para atendê-lo. Vai devagar, joga lá e eu vou te esperar aqui. Fui lá, busquei, deixou o carro para lá, viemos nós dois. Pegou o carro lá. Afonso, por que você mandou esse cara sair correndo aqui? São Luís, é por causa que o caminhão, a explicação dele lá, longa. Então tá bom. A partir de hoje, não manda mais que funcionário saia correndo para fazer uma coisa por causa de outro. Alguém tem que esperar. E não tem que ser ele que tem que sair correndo.
E outra coisa, hein? Esse funcionário aqui estava deixando o lixo cair com ele, não por culpa dele, por culpa sua. Não vou condená-lo por isso, não. Se tivesse condenado, era você. Bom, aí, tá bom, seu Luiz, tá bom, seu Luiz. Aí depois terminou assim. Rapaz, você ganhou ponto com o homem, você fez tudo errado, deixou o lixo cair para lá fora, sabe? E o homem ainda te deu moral. Que importa com um homem desse? Que era o seu Luiz. Que importa com um homem desse? Você erra, fazer errado. Eu não mandei você jogar lixo eu mandei você ir correndo. Eu falei, mas só caiu porque eu fui correndo. Aí, tem jeito que esse homem não. O homem era o Luiz, que tinha dado uma dura. Ele era uma pessoa que ele era rígido, mas não olhava quem seria. E era justo, né? Eu, naquela oportunidade, fiquei preocupado. Vai sobrar para mim. Dessa vez, acho que foi uma das vezes que não sobrou, não. Sobrou para o chefe mesmo. Mais algum com o seu Luiz? Não, o seu Luiz foi tão pouco tempo, foi essa. Por exemplo, tem uma outra história boa. Nós disputávamos uma partida de futebol e eu era juiz. E chega aqui de chefia, João Batista chefiava um time, Walter Gomes outro time, João Antônio, quem era o chefe do time era o gerente. Então eles levavam lá para dentro de campo, que é a autoridade de setores. Lá na Barbosa mais tinha um campo. Aí eu era o juiz, ele pegou e acontecia durante a jogada, o Walter Gomes deu uma pancada num cara, que jogou o cara para cima. Ele jogou e já viu a loucura que ele fez, cruzou os braços para trás e veio de cara abaixo para o meu lado. Aí, para baixo, eu parei. Ele veio muito perto de mim, eu passei para trás. Aí ele olhou para mim, eu dei cartão vermelho para ele. E rapaz, ele tremeu quando ele olhou para mim assim, eu imaginei o que aconteceu. Aí ele ficou parado, mostrei para ele sair por fora. Deu um silêncio. Eu disse, nossa, mandou o Walter para a rua, vai acontecer o quê? Aí saiu naturalmente. No outro dia, o Chassi me chamou, Jaime, eu vou te falar. Não vai apitar jogo esse pessoal, não, que esse pessoal é muito. Você viu que o Walter agora não queria sair, quase que avançou, não sei. Se avançar de mim, vai ficar. Ele da idade que toda idade de mim, aí nós como futebol, tudo acontece. Não, para com isso. Aí eu falei, não, então pedi demissão, não vou mexer mais com futebol, não. Aí atendi o Jaci. Jaci na época, era assessor do Walter Gomes, tinha muitas essas coisas, um assessor do outro, um assessor do outro. Aí eu parei com essa aí. Em seguida, eu deixei. Em seguida, um outro funcionário lá, aí eu fui no meio de quebrar, chamava Elcio. O João Batista tinha bebido uma de outro, ficou bravo para brigar com o cara. Aí ferveu na porrada, mas o cara falou, era isso que ia acontecer com o senhor. Foi o Jaci, tá vendo? Foi bom você sair disso. Agora acabou bom. Que eu saí, ainda estava indo lá. Agora nem lá eu vou mais. Mais alguma história? O seu Luiz falou que foram poucas, né? Os Luiz foram poucas. E o seu Humberto? Humberto Marques. Você fala, Humberto Rafael? Humberto Marques. Humberto Marques foram poucos também, porque ele veio no Rio de Janeiro e eu vim aqui. Mas mesmo assim, ele vindo aqui, eu era a pessoa que atendia ele na coisa lá fora. E ele estava aqui, que eu precisava, por exemplo, cigarro. O cigarro dele não encontrava em Valadares, não. O que acontecia? Antes eu já fazia um pedido, uma conversa da cidade para reservar um cigarro que ele estava vindo. Então eu fui buscar cigarro para ele. Certo dia o cigarro acabou. Não foi o suficiente para atender ele. E aí eu corri aqui ainda, eu pedi o cigarro, falei, ó, o
cigarro ainda não chegou. Aí eu pedi do Rio que a funcionária mandasse cigarro para ele. Ela mandou no malote seguinte, mas eu acho que o cigarro acabou. Mandou o rapaz buscar o cigarro para mim. Fui buscar o cigarro. Eu sabia que não tinha. Aí eu fui lá na Citran, é uma companhia de transporte na época, esperar o malote chegar. Aí quando eu cheguei, ele estava doido para fumar, ele estava bravo me procurando aqui. Aí entreguei para ele, trouxe o cigarro para ele. Mas daí ele queria saber por que eu demorei tanto assim. Aí eu fui obrigado de falar para ele por quê. Mas ele estava tão bravo que eu não queria, que ele não aceitaria, não aceitava aquela ideia, não. De repente eu expliquei para ele, aí ele aceitou. Essa foi uma das conversas que não teve muitas. Teve uma outra também que ele, da prefeitura, ele precisava de um alvará urgente. E para a prefeitura me ceder esse alvará, ele precisava de documentos. Ele foi e queria urgência. Aí, por que ele ligou para o senhor Fernando e falou, por que esse funcionário não consegue rápido? Eu falei, não tem um outro funcionário que possa resolver isso, não? Eu falei, não, é o mais competente para resolver esses casos da prefeitura. Tem acesso à prefeitura, conhece todo mundo, e a prefeitura não gosta de nós. O Fassarello, na época, era o prefeito. Tinha uma crise. Aí, nada. Eu falei, não, mas por que não resolve? Eu falei, não, é porque eu preciso do xerox da dona Regina, de todas as pessoas da diretoria, para mim, do documento para ele fazer. Eu falei, então tá bom. Aí, em seguida, eles solicitaram vir por fax, eu fui lá, uma alvará que precisava de 2, 3 dias para sair, eu fiz no mesmo dia. Por quê? Lá dentro da prefeitura tinha um amigo lá, Jurandir. Contei sobre isso, não. Aí, providenciou assim, no mesmo dia, eu sei que está aqui, ó. Aí eu disse, falei? Quando deixou, entreguei o alvará, eu falei, esse Sombé, que é a pessoa mais competente, porque faltava o documento. Tá bom, resolvi. Humberto foi pouco convívio com ele, mas teve isso. Também eu era pessoa de confiança dele, porque eu fui procurador dele, pessoa dele, como no INSS, onde renovava a aposentadoria dele, eu recebi o salário dele, depositava na conta dele por um bom tempo como procurador dele. Então, na verdade, também fui uma pessoa de confiança dele e não tive nada a reclamar dele, nem de mim, porque eu acho que eu fiz tudo aquilo que eu gostaria de fazer. O senhor casou aonde mesmo? Eu casei aqui em Valadares, porém, eu casei com um funcionário. Conheci a funcionária aqui na Barbosa Marques, namorei 4 anos. Ela funcionária e eu também. Muitos no silêncio, porque não era permitido que um funcionário namorasse com um funcionário. Isso eu sentia muito discreto. Mas, no fim eles descobriram. Eles ficaram na calada, até que eu anunciei que, depois de 4 anos, que eu ia casar. Aí, foi bom. Foi bom porque a administração se uniram para me dar um presente. Que presente, rapaz. Quando correu a lista, começou com o diretor, era o Samuel Oscar, que era o diretor. Ele tomou uma iniciativa, ele pôs em cima 5 mil. O dinheiro da época. E os outros tinham que seguir. Essa foi gostosa, porque foi bom em dinheiro primeiro, porque aí o pessoal ficava naquela obrigação, mas ninguém tinha peito para colocar 5. Mas punha 2, punha 1, aí desceu, chegou a Samuel, João Batista, Walter Gomes, os gerentes, né? E eles os primeiros, foram colocando aquele negócio ali. Quando caiu na mão dos coleguinhas do dia a dia, cada um colocou a sua porcentagem lá, mas colocaram. E fez aquela lista todo tamanho. Final da lista, o que fizeram? O que coordenou o presente. Foi lá e comprou um Fusca. Fusca, colocou na caixa, bonitão e tal. No dia do meu casamento, foi. Chegando lá,
Me deram o presente, abri o presente ficou lá, mas eles queriam ver a reação, queriam que abrisse o presente, me enviou o presente, porque tinha ali. Aí o presente ficou lá, que tem presente, e o presente estava lá. E eles queriam que abrisse o presente para me enviar a reação, nada, não, tinha muito presente. Concordaram. Aí eu tive aquela festa toda, lá no meio da festa, do casamento, uma chácara, uma Santa Rita. Descobriram lá, para tinha um jornal. O editor do jornal estava calçado com um sapato de uma cor e de outra. Ele calçou o sapato de um pé de um de outro, lá na festa. E essa pessoa era Humberto Rafael. Estava calçado. Foi aquela gozação, pegaram o homem, levaram lá. Mas quem ia colocar no jornal se era ele? Eles arrumaram um jeitinho lá, colocaram lá com o Humberto Rafael, foi numa festa, um sapato de um de outro. E deu muita gozação na época. E no outro dia, que nós fomos abrir o presente, começou. Mas é muito sacana esse povo. Só papel, pé daqui, foi tirando papel. Nada. Lá dentro de uma caixinha, pequenininha assim, as duas chaves do Fusca. E o Fusca estava à minha disposição para me pegar aqui na Barbosa de Marques. Lembro vocês de hoje. Um Fuscão. É seu. É o meu. Parou. Problema não. Ele falou comigo. Que sacanagem, todo mundo. Eu vim cá buscar o Fusca, eu não sabia dirigir Fusca, não. Trouxe um amigo comigo. Fomos embora com o Fusca para lá, eu já desde dirigir no Fusca. Chegando no meu portão, bati o Fusca. Bati o Fusca, amassou o Fusca. Não é problema, não. Mas esse Fusca foi muito bom. Aí, na época foi uma coisa maravilhosa. Ganhei um carro, presente, coisa dos amigos da Barbosa de Marques. Que na época eu casei tive essa surpresa. Os diretores que passaram por aqui, história com eles? Eu já falei do Sr. Aloysio, né? Que foi pouco contato. O Sr. Samuel Oscar. O Samuel Rossi não contou nada aí, não, só que ele assinou um 5 lá. Mas ele. Tem assunto com ele, não? Mas não, ele é uma pessoa muito educada. Ele tinha um princípio, assim, a nível de igualdade. Ele cumprimentava todos os funcionários, mas ele tinha um bom relacionamento com ele também. Não chegamos a ter história, não, mas assim, eu entendi ele muito bem. Aliás, os diretores da Barbosa de Marques, eu sempre fui uma pessoa, acho que relacionada àquilo que eu fazia na empresa, de um relacionamento forte com os diretores. Sempre eu tinha que prestar algum serviço pessoal para eles. E para o Samuel, eu tive também muito serviço, prestado algum serviço para ele, mas foi sempre bom, ele sempre se deu muito bem, não chegou a reclamar nada de mim. E passou o Sr. Theo, depois dele teve o Sr. Theo, o seu coração enorme, muito bom, e tive que fazer o seguinte, na oportunidade, o Sr. Theo, ele era bom, ele gostava de fazer umas gracinhas. Dia tal, a administração toda vai tomar uma cerveja comigo lá no Miltim. Aí nós íamos para lá. Tudo, sentar na cabeça da mesa, o pessoal ia bebendo e comendo e tal. Aí quando vinha a nota, lá ele falava, recebendo Barbosa de Marques. Nós, muito bem, Sotel. Ele gostava de participar com a gente de umas e outras, né? É muito bom. E deixando disso, já aí passei depois do Sotel, que veio. Depois do Sotel que veio o Sr. Samuel Oscar. Porque a ordem foi o Sr. Aloysio, depois o Sotel, depois o Sotel, o Samuel Oscar, depois assumiu o Sr. Luiz Fernando. Que aí já tem um tempazo que a gente está aqui e nosso relacionamento é, posso dizer, 10.
Meu relacionamento com ele começou ainda quando ele teve a primeira passagem aqui em Valadares, depois ele deixou Valadares, foi para fora do país, depois voltou, assumiu a direção da empresa, e o trabalho continuou, sempre presto meu serviço à diretoria como os outros, e muito bom. Eu tenho um bom relacionamento com ele, aliás, a quem eu aproveito a oportunidade para agradecer o meu tempo de Barbosa e Marques, da minha vida Barbosa e Marques, a todos, e principalmente ao Luiz Fernando, uma pessoa de muitos anos junto aqui, sempre acreditou no que eu faço e na minha competência para resolver os problemas lá fora, que é onde a gente que tem que resolver, porque aqui a gente tem um apoio das pessoas que vivem ao redor da gente. Lá fora não, você tem que resolver de acordo com aquilo que você conhece da empresa. E eu sempre resolvi. E ele sempre confiou nesse trabalho meu. Aquela coisa que é mais difícil, aquela coisa que ele acha que ninguém é capaz de resolver, passa para o Jaime. O Jaime resolve. Aí eu vou, no trabalho, um jeitinho, aquela amizade que eu construí lá fora, com o nome da empresa na frente, porque é aquela história, eu sempre falo com o povo. Quem chegou aqui, a pessoa é minha, mas quem chegou foi Barbosa e Marques. Aí o que acontece? Chego nos bancos, por exemplo, onde é meu forte, os gerentes, tudo. Quem chegou lá foi o Jaime. Mas tem a testa, Barbosa e Marques. Aí o relacionamento. Então, o atendimento é muito bom. E sempre quando eu. E ele, o Sr. Fernando, é aquela pessoa que sempre quando a gente precisa de ouvi-lo, ele está à disposição de conversar. E até orientar, e pedir o que ele precisa e como se faz. E eu faço, e eu agradeço, com ele, eu aprendi muito com ele também, essa forma de ser. Uma pessoa que nunca perde a esportiva com a gente. Sempre educado para dizer o que quer e ouvir o que a gente precisa. Tem alguma história com ele, alguma coisa interessante? Da fábrica, alguma coisa que ele falou, alguma coisa que o senhor precisou, que pediu opinião para ele, e ele deu para o senhor, como é que foi? Olha, acho que não chegou a tanto, porque o meu relacionamento é muito frente a frente, que às vezes a gente não considera história. Nós estamos sempre conversando, por exemplo, tem quando precisa, me chama na sala dele, nós conversamos lá. Mas algum desses assuntos o senhor lembra? O assunto dele lá sempre, muitas vezes particulares, né? Algum assunto particular para me resolver para ele, ele me passa e fala, ó, quando chegar, me procura. Ou procura a Bárbara. Quando precisa procurar, quando pode saber chegar a Bárbara. Quando precisa ser com ele já me disse, é comigo. Eu faço assim, eu não tenho assim, uma história para dizer, até porque é aquela história, é aquilo. Porque como a gente convive muito frente a frente, não fica uma coisa que marca, aconteceu. É simplesmente uma rotina, do dia a dia. No almoxarifado que o senhor trabalhou, o senhor lembra de alguma história interessante, algum esquema bacana que aconteceu? Teve uma. Essa foi essa precisamos de. Eu não paro de agradecer. Aí é uma história que eu agradeço a Deus. Eu acho que Deus agiu nessa hora. E se eu contar, e todo mundo que ouvir vai ver que não é possível se não for a mão de Deus. Eu estava lá no almoxarifado, onde se toca sacola, papelão, etc. E a gente quentava as coisas lá no fogãozinho com álcool. E eu estava quentando, me lembro, mas muitos anos isso. Isso foi lá para 78, por aí. Quando eu fui colocar o álcool, o fogo pulou no litro de álcool e eu joguei o álcool. O fogo invadiu o almoxarifado. Invadiu o almoxarifado e fogo rápido.
E foi que desespero. Eu me lembro que eu saí assim, que eu peguei um extintor que eu não sabia nem como usar, nunca tinha visto, sabia que ela tinha que regular. E como usar? Não tinha. Aí eu tinha o que fazer? Aí eu peguei ele, bati ele na pilastra, dei uma pancada. A pancada que eu dei, ele explodiu e aí vai apagando tudo. Foi eu que abri? Não. Como abri? Também não. O que aconteceu? Optei por bater aquela rocinha. Bati, estourou aqui dentro dele. Acabou. Paguei que tem tudo. Pagou fogo que tem tudo. Sapecou tudo e tal. Eu me virei porque eu estava ocupado naquela hora, enquanto os outros corriam, me defendiam. Aí tal. Aí fizeram um silêncio naquele negócio. E eu era um funcionário muito importante no almoxarifado, pelo conhecimento de tudo que eu tinha lá. E nosso chefe de serviço, Zé Antônio, carregado, chegava e ganhava uma oportunidade daquele negócio ali. E eles viam em mim, e eu era tudo para ele. Eu precisava ser o chefe, e eu precisava de alguém que resolvesse. E quem resolvia era eu. Então, esse cara aqui não posso, não vamos denunciar isso não, porque senão se eu ir embora eu fico mal colocado aqui. Pagamos aquele negócio tudo, ajeitamos lá, pusemos uma pele em cima, aqui assim foi muito pouco divulgado, ou quase nada, e ó, a vida continuou. Mas foi essa foi um sufoco danado, depois eu no almoxarifado. Bom, passado, e lá no almoxarifado, fiquei alguns tempos lá, e depois disso, que não foi muito mais, porque em 79 eu deixei o almoxarifado e subi para o escritório em 79. Em janeiro de 79 eu subi para o escritório. E ficou essa marca. Mas de vez em quando, um que sabe que viveu isso, que ainda está na Barbosa, mas que viveu isso, o Zé Antônio, está aí ainda. Ele falou assim, não vou lembrar daquilo, porque aquilo eu não sei nem como é que aquilo aconteceu. Você tem o tino de bater aquele extintor porque hoje, por exemplo, tem os treinamentos, funcionário orientado como funciona, todo mundo. Hoje tem várias funções. Naquela época não. Eles colocavam o extintor lá, mas não falavam. Ninguém sabia o objeto, não. Eu não sei, fazer pedaço aí. Mais alguma história do almoxarifado ou já vamos partir para o escritório? Não, o almoxarifado foi só essa mesmo, essa marcou muito, foi essa, né? E tem uma outra do almoxarifado. Boa. A direção do almoxarifado, o Zé Antônio, na intenção de atender os setores, explorava os funcionários do almoxarifado. Para quê? Para que atendesse todo mundo, ele ficasse bem na fita e tal, estava começando, precisava mostrar serviço. Dia de sábado a gente não trabalhava até meio-dia. Mas como precisava de atender, não tinha hora de almoço. Quando precisava de atender os setores, ele falou, ó, sábado a gente continuava carregando caminhão, dava até 2 horas, 3 horas da tarde. Eu, como era o líder, nós eram 3 funcionários. Eu disse para ele, Zé Antônio, a partir de sábado, você vai ter que administrar as coisas seguintes. Sábado, meio-dia, eu vou almoçar. Volto depois, mas não trabalho depois de meio-dia sem almoço. Não estou passando bem, não está bom, tá. Você que sabe, o problema é seu, você sabe. É impulso. Bom, quando chegou no sábado, meio-dia, 11 horas, nós temos uma nota fiscal, 3 notas fiscal. Uma para carregar 5 mil caminhões de sal, 5 mil. Nós foi com o pessoal para lá. Quando eu nem tinha acabado de carregar, eu trouxe as outras 2 notas e peguei para eles. Vocês viram, eu estou indo almoçar. 1 hora eu volto. Era 1 hora de almoço que ele fazia. 1h30. Era 1h30 de almoço. 1h30 eu volto. Mas aquilo que eu falei é para valer. E fui. Aí eles continuaram trabalhando. Quando eu cheguei, eles estavam já alonando o caminhão. Assim,
E eu tirei almoçar. Não tem problema. Batemos o cartão. Fomos embora. O gerente que respondia pelo almoxarifado era o João Antônio. Trabalhava na sala aqui. Foi no sábado, segunda-feira, trouxe o Antônio, trouxe o assunto para o João Antônio. Você conheceu o João Antônio? Não lembro. Não, né? O João Antônio é uma pessoa, senhor calmo, muito calmo. Ele me chamou e ô Jaime, eu estou com um problema aqui. O que foi, seu João? O Zé Antônio me falou assim, isso, e tal. Inclusive, tem um balão, vai assinar uma advertência aqui para mim e tal. Prometendo fazer isso, mas você é um funcionário assim e tal. Que jeito da massa dele. Eu sou João Antônio. Zé Antônio contou para o senhor tudo. Deixa eu contar quantas coisas para o senhor. Se acontecer, não faça assim, quando dá. Meio-dia de sábado, a gente fica até 3 horas sem almoço, e eu propus um negócio. Meio-dia eu vou almoçar, voltamos 1h30, continuamos. Atendendo a empresa daquele. Só que ele quer não, ele quer que a gente trabalhe até 3 horas sem almoço, 2 horas. Peraí. Ele virou assim. Verdade sua? Verdade mesmo. Minto não, seu João. Virou assim, pegou o telefone. Zé Antônio, vem na minha sala. Zé Antônio chegou aqui. Zé Antônio chegou. Senta aí. Agora, vocês dois vão confirmar alguma coisa para mim aqui. Onde está a verdade aí? O Jaime está me falando aqui que essa proposta foi feita para você e você não atendeu, nem a ele, nem os colegas deu, porque você ia trabalhar até 2, todos os sábados, trabalhar até 2, 3 horas, sem almoço e um para eles. E para mim também, seu João, ele falou. Mas vocês ficam? Ficam. Então tá bom. É verdade? É verdade. Então tá bom. Ô Jaime, levanta e vai trabalhar. E o Zé Antônio fique comigo que eu quero ter uma conversa com ele. Aí eu voltei para lá bem tirando, hein? Quando eu voltei, e aí, Zé Antônio, a conversa foi boa? Porra, desse jeito que... Agora acabou já. Meio-dia, vamos almoçar, todo mundo meio-dia, 11h30, meio-dia, já 10 para meio-dia, vamos fechar a porta de fora, e agora você falei, ó, 1-0 para mim, né? Aí, é uma das histórias que acabou melhorando. Parece que eu contei 2, né? Que até 2 histórias que na hierarquia o menor sempre levou vantagem. Eu consegui levar a vantagem 2 vezes. Que foi essas 2 vezes que eu contei, quando eu contei a história do lixo e quando eu contei essa história do almoxarifado. Almoxarifado, mais ou menos isso. Mais uma do almoxarifado. Não. Ali deve rolar muita coisa, não é possível. Não, almoxarifado são coisinhas administrativas, do dia a dia, por exemplo, os caminhões para descarregar, mas são muito, aquela coisa de rotina, que nem é história. Eu entendo que aquela coisa que acontece todo dia faz parte do dia a dia. As histórias são aquelas coisas que acontecem uma vez só e para por ali, mas é mais ou menos as 2 que eu contei. Eu trabalhei no almoxarifado em torno de 3 para 4 anos. 4 anos. E foi mais ou menos, essa que todo marcou foi essa do fogo e essa do horário. Essas foram marcantes. E na parte financeira? Você fazia viagem? A financeira foi um longo tempo, 79, nós já estamos em 2015, né? Muita coisa aconteceu. Talvez também aquela história, eu sempre encaro como história, eu falei antes, aquela coisa que acontece e não acontece mais. Por exemplo, ao início, eu viajava para pagar os funcionários nos postos. Uma maleta de dinheiro, com os envelopes contados com o dinheiro dentro, e listado o nome de cada um. Teve um desses aí que eu cheguei lá, pagava todo mundo, lá dentro do envelope ia os descontos válidos. Aí teve um caso lá,
um cara lá de Minas Pimentel. Quando o cara conferiu o dinheiro, pagava um vale lá, tinha os vales. Era um xerox do vale. Não era o vale mesmo, era um xerox que tinha tirado. Havia nessa confusão alguém cobrando duplicidade do funcionário. Eu virei para esse funcionário e falei assim, ó, não recebo. Eu já paguei esse mês passado. Você tem o vale? Eu tenho. Me dá ele. Não te dou, ele não me devolve. Eu falei, não, rapaz. Eu sou funcionário de você, eu trabalho a seu favor. Quer dizer, muito humilde, me deu. Trouxe de volta o pagamento. Ah, não, eu preciso de dinheiro e tal. Eu vou assinar. Eu vou receber, você pega esse pagamento e me deu o seu vale e xerox, que nós vamos repor isso para você. Não sei se vão repor, não. Eu não tinha essa autoridade toda para falar que repor. Eu, se fosse hoje, eu falaria. Mas naquela época ainda não. Eu trouxe os 2 envelopes e trouxe. Aí cheguei aqui, eu falei com caixa, que não seria chefe nada. Que ele ainda não tinha essa autoridade toda para ir no chefe fazer uma reclamação desse nível. Ele ficou assim, rapaz, ó, estão roubando os funcionários, porque isso aí já recebeu, tirou o dinheiro e depois não precisa falar. E sei que tem que rendeu, rapaz. Deu muita conversa, foi fora e tal. Andou aí, na época fiquei sabendo muito não. Mas no outro mês eu fui levar o pagamento do homem, levei o pagamento do homem, levei o dinheiro grampeado no vale para ele. Aí fiz um desconto na coisa do chefe da São Pessoal. E aí, na época tem um rebuzinho aqui que parece, sei que foi ruim, mas eu na época não fiquei muito a par o que aconteceu depois. Mas eu acabei provocando um problema também. Na época, eu falei, não aceito isso não, eu fico do lado do funcionário. Cheguei aqui, contei todo mundo aí, falei a riveria demais, falei demais. Aí o mestre falou, olha, para esse papo, minha vez está ficando ruim e tal. Fez uma pequena advertência, eu falei, tá bom. Aí eu parei. O Fernando Juste, ele estava lá na festa agora. Você conheceu o Fernando? Também não. O Fernando é um velho cara que gente boa demais. Ele conheceu o derrame, estava lá na festa. Ah, conheci. Depois de muitos anos, ele estava lá, todo mundo abraçando ele, porque ele tinha morrido. Ele acabou recuperando, porque na época ele ficou muito mal, não falava, paralítico mesmo. Os anos passou a ver a recuperação, ele fala mais ou menos, mas fala tudo. Antes também ele estava tendo a festa. O Fernando pegou e entrou a meu favor. Não, ele vai falar, porque tá certo, seu Jimmy citou ele. Aí ele já citou o nome de gente. Aí o Humberto Fernando, para com isso. Porque, na verdade, tinha raiz com a direção do diretor. Então. Aí passou isso acabou, e não deu muito problema. Agora, e aí foi que eu fui para... Entrei na área lá aí eu fui para administração. Aí continuei o trabalho na área financeira, muita coisa acontecia, pagamento de produtor. Teve um rapaz que foi destaque. A Barbosa Max sempre foi rigorosa com os pagamentos em dia, não dá chance de ninguém dizer que não recebeu, e precisou de fazer um pagamento, um conselheiro Pena. O dinheiro ia para o Telex. E a relação de fornecedores iam via carreteiros. Entregava no banco, e o banco debitava aquela conta que recebeu o dinheiro e creditava um por um. E no texto daquela relação ia uma autorização embaixo, assinada pelos procuradores. Aí deixou de ir. Chamaram um táxi aqui e falaram, vai urgente a conselheiro Pena pagar que os produtores estão na porta do banco lá querendo dinheiro
E o gerente ligou, chamaram um táxi e me mandaram para lá. Quando eu cheguei lá no banco, tinha gente lá. Eu 3 ou 4 folhas, eu entreguei a folha, o gerente foi conferir. Só tem uma assinatura. Só tem uma assinatura. Como é que eu vou pagar o povo? Não, eu que assino. Falei com o cara, eu que assino. E tinha cara que não assinava nada. Assinava nada. Queria resolver o negócio. Sinei que tem tudo. Quem assinava era os procuradores. Não era. Mas precisava resolver o negócio. Assinei tudo. Aí pagou todo mundo lá, mandou pagar, mandou lançar o pagamento. A coisa de cada um lá, pagou todo mundo e tal. Carimbou minhas vias. Falei, agora eu enrolei, porque quando chegar na Barbosa e Marques, as vias estão voltando, estão assinadas por mim e eu não assino. E vim embora e vim com a minha cabeça meio doente. Eu queria, bom, tendo a importância de resolver o problema, o caminho que eu achei foi esse. E eu sempre, nas conversas, eu disse, ó, lá fora, aqui, tem quem resolve você. Lá fora resolve você. Você sabe, dentro daquilo que não prejudica o Barbosa e Marques. Não, eu cheguei aqui, direto para Jaci, fiz um caso assim, lá e tal. Os homens estavam lá e eu sei que na sua pressa não assinou, sei que não assinou. E eu assinei o negócio. É por isso que eu gosto de você. Me abraçou e falou assim, é assim mesmo, você resolveu o problema. Você imaginou se você pagasse o táxi para vir aqui de novo, pegar a assinatura, o táxi voltar? Não, é isso que você fez. Aí me deu a maior moral, foi isso que você fez. E aí ficou certo, falou, muito bem. Você fez uma coisa muito boa. Resolveu e pagou todo mundo, com a minha assinatura mesmo. Aí eu falei, não havia necessidade, não tinha nada que provava que estava transtorno naquela assinatura. Era necessário. E o banco não tinha certeza que eu não era, porque o banco lá não tinha procuração da empresa. Então eu mesmo vi isso, assim, peraí, por que esse banco sabe que esses caras são procuradores? Você não tem cópia de procuração aqui. Se ele não sabe, eu assino, resolve o problema. Pensei rapidinho, falei, eu que assino. Tem a caneta que eu assinei, resolveu o problema e tal, cheguei aqui, aí eu me destaco, falei, muito bem, o cara que resolve mesmo. Mas essas coisas do dia a dia. Mais alguma história? Só lembra? Uma recente, há mais uns 12 anos atrás, eu saí do Bradesco, essa é quente, na bolsa, cheio de movimento, dinheiro, cheio de dinheiro. Saí, entrei na moto. Quando eu atravessei a rua, um cara atravessou correndo. E quando eu saía, eu vi um cara atravessando correndo, ele pegou uma moto, montou na garupa de uma moto e me seguiu. Eu contornei na Lima, peguei Afonso Pena e eu percebi, eu vi que ele estava atrás de mim. Eu avancei o sinal. E virei à direita, no Belo Horizonte. Pensei, vou para o Psyll, que lá no Psyll tem polícia. E se tomar, vamos assaltar. Quando eu cheguei no Psyll, na minha frente tinha uns carros parados e ele se encostou. Quando ele encostou, eu virei à esquerda e encostei na porta do Rio Doce, do Bancob ali, do Crédito Rio Doce. Na hora que eu encostei, arrancou e me meteu o revólver. Meteu o revólver de lado aqui em mim, assim, não desce da moto, passa a bolsa. E já mandou logo uma palavra assim de mim, eu vou te estourar a cabeça, com o revólver aqui em mim. Ó. E o outro como estava na moto, e ele com o revólver assim, me cutucando com o revólver assim. Ó. Eu tentei tirar a bolsa para passar para ele, mas o capacete estava na cabeça, aí era difícil para a bolsa sair. E eu estava com o revólver na mão assim, querendo a bolsa, eu tipo assim, nem segurava o revólver direito, nem queria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Me ajudando a tirar a bolsa. Tentando tirar.
capacete não permitia. Aí o outro assim, atira na cabeça dele, que larga a bolsa. Porque eu estava com a mão na bolsa, tentando passar ela. E ele também, em vez de me ajudar, ele me atrapalhava, porque ele encurtava a alça dela. Como é que ela passaria? Oh, meu Deus. Quando ele tirou o revólver daqui e levou na minha cabeça, nele tirar o revólver daqui, ele com o revólver na mão esquerda. Eu sei que ele era canhoto, sei lá. Quando ele foi tirar o revólver daqui para levar na minha cabeça, no intuito de defesa, eu soltei o braço. Não é que eu estava agredindo ele. Pensei, agora ele vai tirar na cabeça. Quando ele tirou o revólver, que levou o braço aqui, eu soltei o braço. O braço pegou aqui nele assim, ó. E o revólver dele voou longe. Quando o revólver dele voou longe, ele não teve outra alternativa. Ele deu um pulão em mim, com os pés. Como eu estava engaixado na moto, eu estava na moto aqui. Nele deu um pulão em mim assim, eu caí para a direita. Eu quase caí, não cheguei a cair, porque eu estava assim, distreito assim na moto. Enquanto eu quase caí, ele correu lá e pegou o revólver. Aí ele veio com o revólver, tipo louco. Mas aí, enquanto ele pegava o revólver, eu tirei a bolsa. Quando ele veio, entreguei a bolsa para ele. Ele falou assim, fica aí, desgraça, não foi dessa vez que você comeu bala, não. Montou na garupa da moto. Foi. Cheguei a uma conclusão. Ninguém tem coragem de fazer nada quando tem um cara com a arma na mão. Durante esse período, ficou mais de uns 50 pessoas vendo assim, ó, olhando aquela ansiedade, assim, mas ninguém chegou. Ninguém gritou, ninguém nada e tal. E desceu na moto e gritou. Aí teve um falou assim, é polícia civil? Não, é ladrão, levaram a minha bolsa. Tal. Aí ligamos para a polícia chegou lá, demorou a chegar, alegando que o governador estava na cidade e tal. Depois, chegaram lá, fizeram a ocorrência direitinho, pegou a testemunha. Eu liguei para o Barbosa e Marcos muito que eu fato. O gerente financeiro foi no local, era o Felipe Coutinho, esteve lá. A polícia, fomos lá para o local do Bradesco, onde possivelmente a Câmara tinha visto ele me olhando, mas aconteceu o quê? A Câmara do Bradesco não estava filmando nada. Vocês não duvidaram. E, bom, essa aí foi terrível, essa foi uma das histórias da minha passagem lá financeira. Ou seja, Barbosa e Marques não teve desconfiança, não levou para o caminho de desvio, de nada de duvidar da minha pessoa, simplesmente conversaram comigo, mas não tudo assim de dar moral para mim, de me acalmar e falar assim, não, olha aqui, ó, você está preparado para continuar o trabalho? Estou, ué. Não muda nada. Aí não mudou nada a minha rotina de trabalho, continuei desenvolvendo trabalho no dinheiro, indo nos bancos, pegando dinheiro, trazendo, cheque. Levaram o dinheiro. Mas essa foi muitas vezes que eu passei. Mas não me incomodou, não. Isso deve ter uns 10 anos, 12 anos. E é por aí. E eu não me incomodou nada, eu continuo mesmo com o rotina de trabalho, e não incomodei com eles, não tive preocupação com essas coisas. Mais alguma história? Com o Eladio, você tem alguma história com o Eladio? Não, o Eladio é uma pessoa muito, muito bom, a gente convive com ele é muito um cara ocupado, mas quando a gente precisa dele, ele atende a gente muito bem, ele para te ouvir, para te atender. Então, aliás, a minha passagem na Barbosa e Marques é fantástica. Eu não consigo contar a história que alguém me prejudicou na Barbosa e Marques. Ou seja, eu fiquei um tempo aqui dentro e a direção sempre me respeitou, me tratou bem, acreditou,
me atendeu naquilo que eu preciso. Também eu faço questão também de ser essa pessoa, digno disso, né? Faz parte do meu ser. Eu faço questão que a pessoa me respeite muito, eu não dou chance que a pessoa pense alguma coisa de mim. E sou correspondido, porque eles me tratam, pela direção me tratam bem. Deus lá de trás, lá do princípio. Com a pequena exceção desse senhor, lá quando eu tinha 6, 8 meses, encarregado que tentou puxar meu tapete, hoje eu volto no tempo e eu acho que ele tinha razão. O encarregado. Voltando lá atrás, eu fui uma pessoa que fui criada lá na roça, com aquela educação, que só tinha uma pessoa que mandava no presidente, que é o pai e a mãe. Se alguém tivesse que dizer alguma coisa, não era para a pessoa, dizia para o pai e a mãe. Essa foi a minha educação de criança. E nessa época, lá atrás que eu contei, que esse encarregado tentou puxar meu tapete, ele deu um grito comigo. E como eu não tinha aqueles princípios, achei um absurdo aquilo. Aí levei para aquele lado. Ele não é mais homem do que eu. Quem é ele? Aí eu troquei ofensas com ele, na época, muito pesada. E nessas ofensas pesadas que eu troquei com ele, foi quando ele resolveu pedir para mim. Mas ele pediu, ele demorou demais a pedir, porque eu era um cara bom de serviço, jovem, ele precisava do meu serviço, é importante para ele. Ele demorou demais. Quando ele pediu, eu já tinha feito meu lado, e foi aí que eu continuei no Barbosa Marques até hoje. Graças a Deus, e a empresa, para mim, é tudo na minha... aliás, é tudo, né? Eu cheguei em Valadares, debaixo da ponte. E vim para Barbosa Marques. Como é que é essa história? Você falou cheguei debaixo da ponte, eu não entendi. Quando eu cheguei em Valadares, eu vim lá de Marilá, que eu cheguei, não tinha onde ficar, não conhecia a cidade nem nada. Eu tinha uma notícia que aqui no Sinop morava um tio meu. Eu vim para Valadares para encontrar com ele, mas eu não sabia, não conhecia Valadares, eu não conhecia cidade grande, eu estava com 18, 19 anos. Eu nunca tinha saído de lá, eu cheguei aqui e fiquei por aí. Um dia, fiquei lá debaixo do adulto, lá tinha outro lá, eu dormi também lá. Tinha uma mala, dentro da minha mala eu trouxe uma coberta, eu trouxe minha roupa, uma mala grande. Lá eu fiquei mais isso. No dia seguinte, lá conversando com ele, lá me disseram, Altinópolis, aquela região lá. A notícia que eu tinha que ele morava no Altinópolis. Levantei de manhã e... Espera só um pouquinho, seu Jaime. Então nós estávamos na ponte quando eu falava para o senhor onde que é lá do Altinópolis, como é que foi? Aí o professor me disse, Altinópolis é a região lá e tal. Aí ele me levantei no dia seguinte, cedo, peguei minha mala, aí foi bom. O pessoal falaram comigo uma coisa, que ficaria lá e tal. Aí eu já senti muito naquele momento ali, eu senti saudade de voltar, porque eu fiz, estava muito pior do que lá, onde eu vivia. Porque eu não conheço ninguém e tal, mas eu subi na rua Isabel Pinheiro. O cara me ensinou, pega a rua Isabel Pinheiro, sobe, chega na igreja de Lourdes, me orientou. Eu subi. Quando eu cheguei nessa vez, a linha ali era 10 horas, era pouco. Eu perguntei a uma pessoa que tinha uma pequena banquinha lá, você conhece o Orfelino? Aqui é o bairro de Sinop, Zé. Você conhece o Orfelino? Conheço, negão. Trabalha naquela firma ali, a Barbosa Marques. 11 horas ele passa aqui. Aí eu falei, eu quero certeza. Não, eu sou sobrinho dele. Aí fiquei mais dele lá. Assim, mas ele não me conhece, não. Ele só sabe que eu sou sobrinho dele porque eu sou filho do irmão dele. Mas ele não me conhece. Fica aí. 11 horas ele passa aqui, eu te mostro ele. Graças a Deus. Fiquei ficando ali. Tocou a sirene. Daqui a pouco ele passa. Ele não passa em beber uma aqui, não. Falou comigo o homem. Daí a pouquinho chegou aquele negão lá. Aí ele tomou uma pinga. Você conhece isso aí? Ele falou, bem, conheço não. Aí eu já
estava mais feliz que... Aí eu cumprimentei ele, dei benção a ele. Quem é você? Eu sou filho de Olício. Peraí, você é o Jaime? Sou. Aí eu me abraçou, emocionou muito. Fomos lá para casa. Fui lá para casa dele. Cheguei lá, almocei com ele lá. Você tem documento? Nada. Eu tenho o título de eleitor. Eu fiz 18 anos e votei. E vim para cá. Só tenho o título. Nada. Aí, ele conversou aqui dentro, na serviço, e aqui não podia entrar parente. E não pode ter hoje. Aí ele falou: você não vai falar que é parente meu, você vai me chamar de felino, lá dele. Eu não permito, que eu não devia me chamar de felino, que eu sou seu tio, mas lá você me chama. E eu vou ver se eu consigo você trabalhar lá. Eu vou conversar com o senhor Itamar. Mas você vai ter que arrumar documento. Eu não conhecia nada da cidade, sabia andar. Aí foi quando eu contei a ajuda de um outro time meu. Eu vou fazer esse serviço segunda-feira e vou andar com ele, bem, andou comigo, tivemos carteira de trabalho, testado de boa conduta, precisava na época, tantas coisinhas que eu conheço na época. E ele conversou aqui dentro para mim trabalhar aqui. Aí foi quando eu entrei aqui. Então, eu entrei na Barbosa de Marques, eu já falei bastante da Barbosa de Marques, eu voltei lá atrás, vou dizer. Aí graças a Deus, eu hoje tenho uma vida, voltando lá nos tempos que eu comecei, hoje eu tenho uma vida, primeiro que eu te falei, né? Hoje eu tenho uma vida, hoje eu sou um homem realizado. Então eu sou realizado e devo estudar Barbosa de Marques. Foi sempre aqui que eu trabalhei, foi sempre aqui que eu desenvolvi minha atividade profissional. E ela me deu estabilidade para que eu desenvolvesse outros tipos de trabalho, um pequeno comércio que eu tenho, e outras coisas que a minha esposa explora. E tenho que eu tenho meus 3 filhos formados, e de conhecimento, e fiz questão, e a Barbosa de Marques também, a pessoa da direção já me elogiou muito por eu ter esse filho formado, porque eu sempre divulguei esse dentro da Barbosa de Marques, e foi só aqui mesmo. Então eu tenho meus filhos formados, todos encaminhados, e foi só na Barbosa de Marques, hoje com 41 anos de serviço. Já acabei de falar antes aí que a ela eu devo tudo, nunca me perseguiram, sempre me trataram muito bem. Agora eu falei, por isso que minha vida toda é Barbosa de Marques, até esse princípio de quando fiquei debaixo da ponte, quando cheguei aqui, quando comecei na Barbosa de Marques, e quando cheguei agora aqui, com 41 anos, podendo falar que hoje tem uma vida tranquila. Hoje eu sou aposentado, né? Já tenho a minha família criada, todos encaminhados, e tenho uma estabilidade de vida controlada. Senhor Jaime, a Barbosa está fazendo 100 anos, fez 100 anos, né? Tem a festa, e é uma empresa familiar. Por que o senhor acha que ela conseguiu resistir 100 anos sendo uma empresa familiar? Eu acredito que o que fez a Barbosa de Marques chegar aos 100 anos, sendo a primeira coisa que eu entendo, que é uma família pequena, não é aquela família enorme, e se une sempre em direção a sempre as pessoas. Que desde que eu cheguei na Barbosa de Marques, a direção maior da Barbosa de Marques foi o Humberto Marques. Na época tinha o Sr. Jonas e o Sr. Antônio, quando eu cheguei. Mas o Sr. Humberto Marques era o pivô da direção da empresa. E continuou sendo dirigida por famílias, mas sempre se localizando praticamente 1, 2, 3 pessoas à frente. Ou seja, é aquela pessoa que, apesar de ser de família, tem um dono, um responsável. Um ou mais 2, porque no caso era o Humberto Marques, foi o Humberto Marques e sua assessoria, e não passou disso. Então isso aí faça que não se divide,
não se muda de ideias, as ideias estão sempre conscientizadas em uma só, duas pessoas, aí não tem dúvida que vai mesmo desenvolver. E acredito que vai muitos anos ainda, porque, vejam bem, a Humberto ficou um tempão sendo aquela pessoa, depois o Sr. Luiz Fernando tomou coisas de Valadares e transformou essa empresa. Porque eu conheci Barbosa e Marques, no princípio, essa região aí de dentro, era tudo mato, capoeira, tudo. A empresa era mais ou menos aqui em cima. Hoje, como desenvolveu isso aí? Isso aí, sempre a direção do Luiz Fernando presente aqui, evoluiu essa empresa de crescer e desenvolver. Por quê? Sempre, veja bem, quantos anos o Luiz Fernando está na direção da empresa em Governador Valadares? E é uma empresa familiar, porém, sempre centralizada em um ou dois administradores. Isso fez que a empresa seja essa potência a nível de administração. Você não escuta crise dentro de Barbosa e Marques. A gente escuta crise das empresas noticiárias. Você não vê isso na Barbosa e Marques. Não. Sempre empresa organizada, não tem crise, pode passar por dificuldade em épocas, ou já passou, questão de país. Ela manteve com o pé no chão. Eu vi algumas empresas quebrando dentro de Valadares, a nossa Leite Glória, onde eu representando Barbosa e Marques, lá eu tive acesso lá à empresa, lá, com a direção lá, porque eu sempre intercâmbio, eu sempre sou aquela pessoa lá de fora. Na prefeitura, vai o Jaime. Lá no Leite Glória, vai o Jaime lá, resolver uma coisa e outra, levar nosso fiscal, buscar, né? Lá na cooperativa, quem vai lá? Tem que resolver na cooperativa. Quem vai lá? Vai o Jaime lá. Isso foi a história que aconteceu e que eu fiz esse intercâmbio. E eu vi essas empresas tudo passar dificuldade, quebrando, igual a Glória, e a cooperativa chegou a vender partes aí, acho que não foi 100%, mas vendeu. Enquanto isso, a gente não vê isso do Barbosa e Marques. No sábado, o senhor foi homenageado. O que você sentiu? Rapaz, sinceramente, eu senti muito bem. Hoje de manhã, eu estava lendo de novo aqui pensando. Eu acho que nessas pequenas palavras, Barbosa e Marques diz tudo o que eu fui, ela reconheceu tudo que eu fui na Barbosa em pequenas palavras, porque ela fala que eu sou um funcionário amigo da empresa. E é isso que eu sou. Isso que eu sou. Eu visto a cabeça da Barbosa e Marques como se ela fosse minha. Eu tenho o mesmo cuidado com as coisas da Barbosa e Marques como as coisas que eu tenho das minhas coisas. Vejo as coisas dessa mesma forma. Eu vejo as coisas da Barbosa e Marques como se fossem as minhas coisas. A Barbosa e Marques, eu tenho um amigo aqui na Barbosa e Marques, que fala dele, que você brinca mais ele, porque nós somos amigos, de chegada. Eu cheguei na Barbosa e Marques em 1974. 75 chegou essa pessoa aqui, e ele chegou com um poder administrativo, na área assim, Antônio Maurício da Costa. E não tinha nada muito a ver comigo a nível de trabalho, não, mas a nível de colega de empresa, funcionário da mesma empresa. Eu nunca fui subordinado a ele, a nada, porque minha área é outra. Eu fui para a administrativa e ele era assim, mas é meu amigo do dia a dia. E esse Antônio Maurício, ele é uma pessoa que confia muito em mim, e nós paramos para conversar, nós sentamos para conversar. Não é hoje, esse período mesmo todo aí, lá de trás, lá de 75 para cá. 79, então foi mais fácil. Eu vim para a administração, e ele sempre tem sala aqui na administração, e nós sentávamos para conversar muito, sabe? E ele é um cara que administrou a vida dele transparente, mas administrou crescendo. Aí eu dizia para ele, Antônio Maurício,
você é meu espelho. Foi por onde? Toda a sua vida eu conheço. Por quê? Ele me usa para fazer alguns favores para ele, e eu sinto prazer de fazer, eu faço aquela alegria. Então eu fico sabendo da vida dele, como ele vem desenvolvendo, como ele está crescendo. E eu fico olhando aquilo. Aí eu falo, não, nós dois temos uma pequena diferença, mas igual. É que você vai lá e compra uma grade de cerveja, eu vou e compro uma garrafa. Eu fiz o mesmo que você fez, só que você comprou 24, eu comprei uma. Eu estou seguindo os seus passos. E aí ele gosta disso, sabe? E aí ele, sempre que eu falei isso com ele, sempre que ele desenvolveu alguma coisa, que fez algum investimento, ele faz questão de mostrar para mim que ele fez alguma coisa e que eu preciso fazer também. Porque ele fez. E eu falei com ele, tudo que ele faz, eu faço a mesma coisa. Eu falo com ele, você bebe um litro d'água, eu tomo um copo d'água, eu tomei água igual você. Você tomou um litro de um copo. E quando eu falasse com ele, eu queria mostrar para ele que ele tem um ganho alto e eu baixo. Mas ele com o alto dele e eu com o baixo meu, vou fazendo parecido. E também, esse foi um bom exemplo que eu segui. Eu segui isso que eu falei não é história, não. É realidade. Ele fazia tudo isso e eu espelhava nisso dele. E fiz também, dentro dessa proporção. Ele comprava uma grade, eu comprava uma garrafa. Isso é um exemplo, um modelo que eu estou dando. Ele tem algumas coisas na cidade. Eu também tem. Dentro dessa proporção. Ele tem tanto, eu tenho tanto. Mas tenho também. Tem porque segui esse exemplo dele. Ele, por exemplo, tem umas casas das alugadas, tem, não sei quantas. Também tem. Também tem. A diferença. Acho que ele comprava. Não. Eu ia falar que ele comprava à vista e eu comprava a prazo. Não, ele também gosta de um prazo. Ele gosta de comprar um prazo. Eu também comprava a prazo. Tudo que eu tenho, um prazo, 30 meses de prazo, 40, 50 meses de prazo e tal. Mas tem. Se o senhor foi homenageado, né? Foi. Se o senhor pudesse homenagear Barbosa Marques, o que o senhor falaria na placa? O que eu disse na placa? Seria com muito poucas palavras, como eles fizeram, porque não é muita palavra que diz as coisas. Às vezes a palavra, eu só dizia para ela o seguinte: eu só teria que, se é que era uma, eu só tinha que agradecer a oportunidade que me deram de mostrar quem sou eu, quem eram eu e quem fui eu na empresa. Essa era uma coisa que eu ia ter que escrever, agradecendo pelo reconhecimento da pessoa que eu fui na Barbosa Marques, que eu fui no início e sou até hoje. Eu sou funcionário da Barbosa Marques. Dentro da mesma atividade, eu teria só que agradecer da pessoa, da direção da empresa, que eu já citei nomes aqui, todos, né? E como não tenho diferença com nenhum, seria todos. Eu agradeço a sua entrevista. Muito obrigado.